Vou levar 5 caminhões Mercedes, disse o homem maltrapilho. Um grande erro. Todos riram. Naquele exato instante, enquanto Lucas Ferrer soltava uma gargalhada tão alta que fez todos na concessionária virarem, nenhum dos 3 vendedores imaginava que aquele senhor idoso, de aparência humilde, estava prestes a fechar a maior venda do mês sem sequer pestanejar. Seu Félix Navarro, 66 anos, com sua jaqueta desgastada e aquela mochila velha pendurada no ombro, carregava na carteira algo que esses 3 jamais esperariam. E o que aconteceria nos próximos 30 minutos provaria que julgar pelas aparências pode custar muito caro. A concessionária de caminhões Mercedes brilhava como um hangar de metal e vidro. Caminhões brancos, azuis e prateados se alinhavam como gigantes adormecidos, sob luzes de LED potentes. O cheiro de tinta fresca e óleo novo flutuava no ar. Era um lugar onde se fechavam negócios de centenas de milhares de reais, onde empresários chegavam em carros luxuosos para expandir suas frotas. E ali estava seu Félix, com suas botas empoeiradas e o cabelo grisalho despenteado, caminhando devagar entre aquelas máquinas imponentes. Lucas foi o primeiro a vê-lo entrar e trocou um olhar zombeteiro com Heitor Beltrão, o vendedor sênior de 45 anos que estava revisando papéis em sua mesa. Heitor levantou uma sobrancelha e esboçou um sorriso torto. Ambos conheciam esse tipo de visitante. Curiosos, sonhadores, gente que entrava só para olhar o que jamais poderia comprar. Javier Pena, o gerente de vendas, ajustava sua gravata italiana em frente ao espelho do banheiro quando ouviu passos lentos no showroom. Saiu secando as mãos com uma toalha de papel. Seus olhos treinados escanearam o recém-chegado em 2 segundos. Roupa gasta, postura encurvada, mochila surrada. Conclusão imediata, perda de tempo. Seu Félix parou em frente a um Actros branco reluzente. Passou sua mão calejada pelo paralama cromado. Seus olhos tranquilos percorreram a cabine, os pneus novos, o logo da estrela prateada. Ele havia dirigido caminhões como esse durante 40 anos. Conhecia cada parafuso, cada válvula, cada segredo daqueles motores. Mas os 3 homens que o observavam de longe não sabiam nada disso. Viam apenas aparências. Lucas se aproximou, primeiro com aquela confiança excessiva de quem acha que sabe tudo. Tinha 34 anos e 2 anos vendendo caminhões. Achava que isso o tornava especialista em ler pessoas. Com licença, senhor, disse com um tom condescendente. Esses caminhões são apenas para clientes com hora marcada. Se quiser informações gerais, temos folhetos na entrada. Seu Félix o olhou sem pressa. Seus olhos cinzentos, profundos como poços antigos, sustentaram o olhar do jovem vendedor. Então falou com voz calma, porém firme. Vou levar 5 caminhões Mercedes. O silêncio durou apenas 1 segundo antes de Lucas explodir em risada. Espera aí. Antes de continuar com essa história incrível, me ajuda com uma coisa rápida. Deixa seu like neste vídeo agora mesmo, sério. Demora 1 segundo. Se inscreve no canal porque aqui você encontra histórias que fazem você refletir. E comenta de qual cidade e país você está assistindo. Quero saber onde estão todos vocês. Faz isso agora porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Seu Félix está prestes a ensinar uma lição a esses vendedores que eles nunca vão esquecer. E você vai querer estar aqui para ver isso. Deixa o like, se inscreve, comenta sua cidade. E vamos continuar. Heitor se levantou de sua mesa e caminhou até eles com passos medidos. Sua risada foi mais contida que a de Lucas, mas igualmente desdenhosa. Javier apareceu do fundo cruzando os braços sobre o peito enquanto observava a cena com um sorriso zombeteiro. Os 3 formaram um semicírculo ao redor de seu Félix como predadores cercando uma presa fácil. 5 caminhões, repetiu Lucas limpando uma lágrima de tanto rir. O senhor sabe quanto custa um só desses Actros? Estamos falando de mais de 120 mil reais cada um. Isso dá mais de $500 mil no total. Seu Félix não respondeu. Simplesmente continuou olhando o caminhão branco, acariciando o metal como quem cumprimenta um velho amigo. Essa calma desconcertava os vendedores,
mas eles a interpretaram como confusão de um idoso perdido. Olha, interveio Heitor com um tom profissional, porém frio. A gente entende que esses caminhões são impressionantes, mas isso aqui não é museu. Se o senhor não tem uma empresa de transporte registrada, a gente nem pode começar o processo de orçamento. Tenho empresa, disse seu Félix sem se virar. 32 unidades ativas. Preciso de mais 5. Agora foi Javier quem soltou uma risada curta e seca. Ajustou os óculos e deu um passo à frente. 32 unidades e vem aqui vestido assim? Senhor, com todo respeito, donos de frotas grandes chegam com motorista, com assistentes, com contadores. Não andam sozinhos com uma mochila rasgada. A mochila não está rasgada, respondeu seu Félix, virando finalmente para encará-lo. Só tem muitas histórias, como eu. Algo em sua voz fez Javier franzir a testa. Havia uma firmeza ali, uma segurança que não combinava com sua aparência, mas seu orgulho falou mais alto. Olhou para seus 2 colegas e balançou a cabeça com desdém. Escuta, a gente tem clientes de verdade esperando. Se quer perder tempo, tem uma cafeteria 2 quadras abaixo. Lá o senhor pode sentar tranquilo. Seu Félix enfiou a mão na mochila. Os 3 vendedores trocaram olhares nervosos por um segundo, mas relaxaram quando ele tirou uma pasta de plástico amarelada e desgastada. Abriu com cuidado, como quem manuseia algo valioso, e extraiu vários documentos dobrados. Esta é a escritura da minha empresa, disse estendendo para Javier. Transportes Navarro, fundada há 38 anos. Aqui estão os últimos demonstrativos financeiros. E esta, acrescentou tirando outra folha, é uma carta do meu banco confirmando linha de crédito aprovada de 2 milhões de reais. Javier pegou os papéis com ceticismo. Seus olhos escanearam rapidamente o primeiro documento, depois o segundo. Sua expressão mudou. A cor escapou de seu rosto como água pelo ralo. Lucas e Heitor notaram a mudança imediata. O que foi? Perguntou Lucas tentando ver os papéis. Javier engoliu em seco. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando os documentos. Ele reconheceu o logo do banco. Era o mesmo onde ele mal conseguia manter sua conta corrente sem ficar no vermelho. E o valor naquela carta era real, completamente real. Senhor Navarro, desculpe, gaguejou. A gente não sabia que julgam pela roupa, completou seu Félix sem raiva, apenas com tristeza na voz. Acham que dinheiro tem uma cara só. Acham que um homem com botas sujas não pode ter as mãos limpas. O silêncio pesou na concessionária. Lucas sentiu um nó no estômago. Heitor baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos serenos daquele senhor. Javier tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz saiu fraca. Senhor Navarro, foi um mal-entendido. Claro que podemos atendê-lo. Quer sentar no meu escritório? Ofereço um café, revisamos as especificações? Não. Interrompeu seu Félix pegando seus documentos de volta e guardando com cuidado. Não quero mais comprar aqui. Virou nos calcanhares e começou a caminhar para a saída, com a mesma calma com que havia entrado. Cada passo ecoava no piso de cerâmica como um martelo sobre o orgulho daqueles 3 homens. Javier reagiu primeiro. A comissão de 5 caminhões representava mais dinheiro do que ele ganharia em 3 meses inteiros. Espere, por favor, gritou correndo atrás dele. Seu Félix, senhor, nos desculpe. A gente cometeu um erro grave. Deixa a gente consertar isso. Seu Félix parou na porta de vidro. Não se virou, apenas falou olhando para a rua ensolarada lá fora. Sabem por que eu venho vestido assim? Porque hoje de manhã eu estava na oficina mecânica revisando os caminhões da minha frota. Porque eu sujo minhas mãos com óleo mesmo não precisando mais fazer isso. Porque eu não esqueço de onde eu vim, nem quem eu fui. Dirigi durante 40 anos antes de ter minha própria empresa. Dormi em cabines, comi comida fria em postos de gasolina e nunca tratei ninguém como vocês me trataram hoje. Suas palavras caíram como pedras em água parada. Lucas sentiu vergonha verdadeira pela primeira vez em anos. Heitor apertou os punhos, frustrado consigo mesmo.
Javier se aproximou mais, desesperado. O senhor tem razão. Toda a razão. A gente foi arrogante, cego, estúpido, mas por favor, não nos julgue só por esse momento. Deixa a gente mostrar que podemos ser melhores. Seu Félix finalmente se virou. Seu olhar percorreu os 3 rostos arrependidos. Havia dureza ali, mas também algo mais. Algo que esses homens não esperavam encontrar. Não vou comprar aqui, repetiu. Mas vou dar a vocês algo mais valioso que meu dinheiro. O quê? Perguntou Lucas confuso. Uma lição que vocês jamais vão esquecer, respondeu seu Félix. E de quebra, vou mostrar por que humildade vale mais que qualquer terno caro. Caminhou de volta para o showroom. Os 3 o seguiram como crianças sendo repreendidas. Seu Félix parou em frente ao Actros branco novamente e apontou para o escritório administrativo no fundo do prédio. Chamem o chefe de vocês, o dono dessa concessionária. Digam que Félix Navarro está aqui e se preparem, porque o que vocês vão presenciar nos próximos minutos vai ensinar algo que deveriam ter aprendido há muito tempo. Javier olhou para seus colegas com pânico nos olhos. O sobrenome Navarro soava familiar, muito familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde. Tirou o celular com mãos trêmulas e discou o número do dono da concessionária. Enquanto esperavam a ligação, nenhum dos 3 ousava falar. Seu Félix permanecia de pé, tranquilo, com aquela presença silenciosa que preenchia todo o espaço. E em seus olhos brilhava algo que esses vendedores estavam prestes a compreender da forma mais impactante possível. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz grave atendesse do outro lado. Vou levar 5 caminhões Mercedes, disse o homem maltrapilho. Um grande erro. Todos riram, naquele exato instante, enquanto Lucas Ferrer soltava uma gargalhada tão alta que fez todos na concessionária virarem. Nenhum dos 3 vendedores imaginava que aquele senhor idoso, de aparência humilde, estava prestes a fechar a maior venda do mês sem sequer pestanejar. Seu Félix Navarro, 66 anos, com sua jaqueta desgastada e aquela mochila velha pendurada no ombro, carregava na carteira algo que esses 3 jamais esperariam. E o que aconteceria nos próximos 30 minutos provaria que julgar pelas aparências pode custar muito caro. A concessionária de caminhões Mercedes brilhava como um hangar de metal e vidro. Caminhões brancos, azuis e prateados se alinhavam como gigantes adormecidos sob luzes de LED potentes. O cheiro de tinta fresca e óleo novo flutuava no ar. Era um lugar onde se fechavam negócios de centenas de milhares de reais, onde empresários chegavam em carros luxuosos para expandir suas frotas. E ali estava seu Félix, com suas botas empoeiradas e o cabelo grisalho despenteado, caminhando devagar entre aquelas máquinas imponentes. Lucas foi o primeiro a vê-lo entrar, e trocou um olhar zombeteiro com Heitor Beltrão, o vendedor sênior de 45 anos que estava revisando papéis em sua mesa. Heitor levantou uma sobrancelha e esboçou um sorriso torto. Ambos conheciam esse tipo de visitante. Curiosos, sonhadores, gente que entrava só para olhar o que jamais poderia comprar. Javier Pena, o gerente de vendas, ajustava sua gravata italiana em frente ao espelho do banheiro quando ouviu passos lentos no showroom. Saiu secando as mãos com uma toalha de papel. Seus olhos treinados escanearam o recém-chegado em 2 segundos. Roupa gasta, postura encurvada, mochila surrada. Conclusão imediata, perda de tempo. Seu Félix parou em frente a um Actros branco reluzente. Passou sua mão calejada pelo paralama cromado. Seus olhos tranquilos percorreram a cabine. Os pneus novos, o logo da estrela prateada. Ele havia dirigido caminhões como esse durante 40 anos. Conhecia cada parafuso, cada válvula, cada segredo daqueles motores. Mas os 3 homens que o observavam de longe não sabiam nada disso. Viam apenas aparências. Lucas se aproximou primeiro com aquela confiança excessiva de quem acha que sabe tudo. Tinha 34 anos e 2 anos vendendo caminhões. Achava que isso o tornava especialista em ler pessoas. Com licença, senhor, disse com tom condescendente. Esses caminhões são apenas para clientes com hora marcada.
Se quiser informações gerais, temos folhetos na entrada. Seu Félix o olhou sem pressa. Seus olhos cinzentos, profundos como poços antigos, sustentaram o olhar do jovem vendedor. Então falou com voz calma, porém firme. Vou levar 5 caminhões Mercedes. O silêncio durou apenas 1 segundo antes de Lucas explodir em risada. Espera aí. Antes de continuar com essa história incrível, me ajuda com uma coisa rápida. Deixa seu like neste vídeo agora mesmo, sério. Demora 1 segundo. Se inscreve no canal porque aqui você encontra histórias que fazem você refletir. E comenta de qual cidade e país você está assistindo. Quero saber onde estão todos vocês. Faz isso agora porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Seu Félix está prestes a ensinar uma lição a esses vendedores que eles nunca vão esquecer. E você vai querer estar aqui para ver isso. Deixa o like, se inscreve, comenta sua cidade e vamos continuar. Heitor se levantou de sua mesa e caminhou até eles com passos medidos. Sua risada foi mais contida que a de Lucas, mas igualmente desdenhosa. Javier apareceu do fundo cruzando os braços sobre o peito, enquanto observava a cena com um sorriso zombeteiro. Os 3 formaram um semicírculo ao redor de seu Félix como predadores, cercando uma presa fácil. 5 caminhões, repetiu Lucas limpando uma lágrima de tanto rir. O senhor sabe quanto custa um só desses Actros? Estamos falando de mais de 120 mil reais cada um. Isso dá mais de R$500 mil no total. Seu Félix não respondeu. Simplesmente continuou olhando o caminhão branco, acariciando o metal como quem cumprimenta um velho amigo. Essa calma desconcertava os vendedores, mas eles a interpretaram como confusão de um idoso perdido. Olha, interveio Heitor com tom profissional, porém frio. A gente entende que esses caminhões são impressionantes, mas isso aqui não é museu. Se o senhor não tem uma empresa de transporte registrada, a gente nem pode começar o processo de orçamento. Tenho empresa, disse seu Félix sem se virar. 32 unidades ativas. Preciso de mais 5. Agora foi Javier quem soltou uma risada curta e seca. Ajustou os óculos e deu um passo à frente. 32 unidades e vem aqui vestido assim? Senhor, com todo respeito, donos de frotas grandes chegam com motorista, com assistentes, com contadores. Não andam sozinhos com uma mochila rasgada. A mochila não está rasgada, respondeu seu Félix, virando finalmente para encará-lo. Só tem muitas histórias, como eu. Algo em sua voz fez Javier franzir a testa. Havia uma firmeza ali, uma segurança que não combinava com sua aparência. Mas seu orgulho falou mais alto. Olhou para seus 2 colegas e balançou a cabeça com desdém. Escuta, a gente tem clientes de verdade esperando. Se quer perder tempo, tem uma cafeteria 2 quadras abaixo. Lá o senhor pode sentar tranquilo. Seu Félix enfiou a mão na mochila. Os 3 vendedores trocaram olhares nervosos por um segundo, mas relaxaram quando ele tirou uma pasta de plástico amarelada e desgastada. Abriu com cuidado, como quem manuseia algo valioso, e extraiu vários documentos dobrados. Esta é a escritura da minha empresa, disse estendendo para Javier. Transportes Navarro, fundada há 38 anos. Aqui estão os últimos demonstrativos financeiros. E esta, acrescentou tirando outra folha, é uma carta do meu banco confirmando linha de crédito aprovada de R$2 milhões. Javier pegou os papéis com ceticismo. Seus olhos escanearam rapidamente o primeiro documento, depois o segundo. Sua expressão mudou. A cor escapou de seu rosto como água pelo ralo. Lucas e Heitor notaram a mudança imediata. O que foi? Perguntou Lucas tentando ver os papéis. Javier engoliu em seco. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando os documentos. Ele reconheceu o logo do banco. Era o mesmo onde ele mal conseguia manter sua conta corrente sem ficar no vermelho. E o valor naquela carta era real, completamente real. Eu, senhor Navarro, desculpe, gaguejou. A gente não sabia que julgam pela roupa, completou seu Félix sem raiva, apenas com tristeza na voz. Acham que dinheiro tem uma cara só. Acham que um homem com botas sujas não pode ter as mãos limpas. O silêncio pesou na concessionária. Lucas sentiu um nó no estômago. Heitor baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos serenos daquele senhor. Javier tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz saiu fraca. Senhor Navarro, foi um mal-entendido. Claro que podemos atendê-lo.
Quer sentar no meu escritório? Ofereço um café. Revisamos as especificações. Não, interrompeu seu Félix, pegando seus documentos de volta e guardando com cuidado. Não quero mais comprar aqui. Virou nos calcanhares e começou a caminhar para a saída, com a mesma calma com que havia entrado. Cada passo ecoava no piso de cerâmica, como um martelo sobre o orgulho daqueles 3 homens. Javier reagiu primeiro. A comissão de 5 caminhões representava mais dinheiro do que ele ganharia em 3 meses inteiros. Espere, por favor, gritou correndo atrás dele. Seu Félix, senhor, nos desculpe. A gente cometeu um erro grave. Deixa a gente consertar isso. Seu Félix parou na porta de vidro. Não se virou. Apenas falou olhando para a rua ensolarada lá fora. Sabem por que eu venho vestido assim? Porque hoje de manhã eu estava na oficina mecânica revisando os caminhões da minha frota. Porque eu sujo minhas mãos com óleo mesmo não precisando mais fazer isso. Porque eu não esqueço de onde eu vim nem quem eu fui. Dirigi durante 40 anos antes de ter minha própria empresa. Dormi em cabines. Comi comida fria em postos de gasolina e nunca tratei ninguém como vocês me trataram hoje. Suas palavras caíram como pedras em água parada. Lucas sentiu vergonha verdadeira pela primeira vez em anos. Heitor apertou os punhos frustrado consigo mesmo. Javier se aproximou mais, desesperado. O senhor tem razão, toda razão. A gente foi arrogante, cego, estúpido. Mas, por favor, não nos julgue só por esse momento. Deixa a gente mostrar que podemos ser melhores. Seu Félix finalmente se virou. Seu olhar percorreu os 3 rostos arrependidos. Havia dureza ali, mas também algo mais. Algo que esses homens não esperavam encontrar. Não vou comprar aqui, repetiu. Mas vou dar a vocês algo mais valioso que meu dinheiro. O quê? Perguntou Lucas confuso. Uma lição que vocês jamais vão esquecer, respondeu seu Félix. E de quebra, vou mostrar por que humildade vale mais que qualquer terno caro. Caminhou de volta para o showroom. Os 3 o seguiram como crianças sendo repreendidas. Seu Félix parou em frente ao Actros branco novamente e apontou para o escritório administrativo no fundo do prédio. Chamem o chefe de vocês. O dono dessa concessionária. Digam que Félix Navarro está aqui e se preparem. Porque o que vocês vão presenciar nos próximos minutos vai ensinar algo que deveriam ter aprendido há muito tempo. Javier olhou para seus colegas com pânico nos olhos. O sobrenome Navarro soava familiar, muito familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde. Tirou o celular com mãos trêmulas e discou o número do dono da concessionária. Enquanto esperavam a ligação, nenhum dos 3 ousava falar. Seu Félix permanecia de pé, tranquilo, com aquela presença silenciosa que preenchia todo o espaço. E em seus olhos brilhava algo que esses vendedores estavam prestes a compreender da forma mais impactante possível. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz grave atendesse do outro lado. Da próxima vez que entrar alguém com roupa humilde, o que você vai fazer? Vou tratar como se fosse o senhor. Respondeu Heitor sem hesitar. Não, corrigiu seu Félix. Vai tratar como se fosse um ser humano que merece respeito. Não por quem poderia ser, mas por quem é. Essa é a diferença entre medo e decência. Javier voltou carregando várias pastas grossas. Colocou sobre uma mesa de exposição próxima e começou a abri-las com mãos que não tremiam tanto. Seu Félix sentou finalmente numa cadeira que Villamil aproximou. O dono da concessionária sentou à sua frente enquanto os 3 vendedores ficaram de pé por perto, observando. Durante os 20 minutos seguintes, seu Félix revisou cada especificação com precisão de engenheiro. Perguntou sobre torque, consumo de combustível, intervalos de manutenção, garantias estendidas. Conhecia cada resposta antes que lhe dessem, mas deixava Javier explicar. Era uma forma de dar chance de ele se redimir. Villamil observava fascinado. Havia ouvido histórias sobre Félix Navarro, o lendário transportador que construiu seu império sem investidores, sem heranças, apenas com trabalho duro e decisões inteligentes. Mas vê-lo em ação era diferente. Esse homem, com sua roupa gasta e mochila velha, era mais profissional que muitos empresários de terno, que se diziam bem-sucedidos. Qual o prazo de entrega que vocês trabalham? Perguntou seu Félix, fechando a última pasta. 45 dias para unidades padrão.
respondeu Javier consultando seu sistema. Mas para um pedido de 5 unidades posso acelerar o processo. 30 dias no máximo. Seu Félix balançou a cabeça. Não preciso que acelerem nada. Prefiro que façam as coisas bem feitas do que rápido. 45 dias está perfeito. Meus motoristas atuais podem cobrir as rotas até lá. Tirou da mochila um celular. Não era o último modelo, mas funcionava. Discou um número e esperou. Alguém atendeu do outro lado. Engenheiro Quintero, fala Félix. Sim, achei as unidades que precisamos. 5 Mercedes em excelente configuração. Pode revisar as especificações técnicas que vou te mandar. Ótimo. Obrigado. Nos vemos amanhã no escritório. Desligou e olhou para Villamil. Meu engenheiro de frota vai revisar tudo essa noite. Se ele aprovar, amanhã volto com meu contador para fechar o negócio. Beleza? Perfeito. Respondeu Villamil estendendo a mão. Será uma honra fazer negócio com o senhor, seu Félix. Apertaram as mãos. Seu Félix se levantou com um pequeno gemido de joelhos cansados. Ajustou a mochila no ombro e olhou para os 3 vendedores uma última vez. Espero que isso sirva para vocês, disse. Não só como lição profissional, mas pessoal. O mundo precisa de mais empatia e menos julgamento. Mais respeito e menos arrogância. E acreditem, a vida tem formas muito curiosas de ensinar isso se você não aprende pelo bem. Começou a caminhar para a saída. Villamil o acompanhou até a porta. Lucas, Heitor e Javier ficaram parados no meio do showroom processando tudo o que havia acontecido. Nenhum falou. Não havia palavras suficientes para descrever o que sentiam. Seu Félix, chamou Lucas de repente. O senhor parou e virou. Obrigado por não arruinar nossas carreiras. Por nos ensinar em vez de nos punir. Seu Félix sorriu pela primeira vez desde que entrara. Um sorriso caloroso, genuíno, que transformou completamente seu rosto. Todo mundo merece segundas chances, rapaz. Só garanta que vai aproveitar a sua. Saiu da concessionária sob o sol de meio da tarde. Villamil o acompanhou até a rua, onde seu Félix havia estacionado seu próprio veículo. Os 3 vendedores observavam de dentro, ainda processando o que havia acontecido. O que viram os deixou sem palavras. Seu Félix caminhou até uma caminhonete antiga branca desbotada, com amassados nas portas, e o para-brisa com uma rachadura consertada com fita adesiva. Abriu a porta com esforço porque a fechadura estava dura. Subiu, deu partida no motor que tossiu 2 vezes antes de pegar e se despediu de Villamil com um aceno. Lucas sentiu as pernas falharem. Aquele homem que acabara de se comprometer com mais de $500 mil em caminhões novos dirigia uma caminhonete que provavelmente não valia nem R$5 mil. Heitor levou as mãos à cabeça. Javier simplesmente fechou os olhos, deixando que a lição final penetrasse fundo. Villamil voltou ao showroom com expressão séria. Os 3 o olharam esperando uma bronca devastadora, mas o dono simplesmente parou na frente deles e falou com voz tranquila. Viram aquela caminhonete? Perguntou. Seu Félix Navarro poderia comprar 100 veículos de luxo amanhã mesmo se quisesse, mas dirige aquela picape velha porque ela lembra de onde ele veio. Porque ele não precisa impressionar ninguém. Porque a riqueza verdadeira dele não está no que ele mostra, mas no que ele construiu. Aquele homem vale mais que todos nós juntos. Não pelo dinheiro dele, mas pelo caráter dele. Virou para ir ao escritório, mas parou. Amanhã ele vem fechar a maior venda do mês. Quero que vocês 3 o atendam. Que mostrem para ele que aprenderam alguma coisa hoje. E se eu souber que trataram mal alguém pela aparência de novo, não vai ter segunda chance. Entendido? Sim, senhor. Responderam os 3. Villamil desapareceu em seu escritório. O silêncio preencheu o showroom. Lucas foi o primeiro a se mexer. Caminhou até a entrada e olhou a rua por onde seu Félix tinha ido embora. Heitor sentou numa cadeira esfregando o rosto com as 2 mãos. Javier simplesmente ficou parado olhando os 5 caminhões que seu Félix havia escolhido. Quase perdemos a venda das nossas vidas, murmurou Javier. Por burrice, por cegueira, por arrogância, não quase, corrigiu Heitor. Perdemos. Ele nos deu outra chance, mas já perdemos. O que fizermos amanhã não vai mudar o fato de que hoje falhamos como seres humanos. Lucas voltou junto deles. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz soava firme. Meu pai costumava dizer que os erros mais importantes da vida são os que te transformam. Hoje cometi um desses. Vou garantir que nunca mais vou julgar alguém assim.
Os três permaneceram juntos em silêncio por vários minutos. Não havia mais nada a dizer. A lição havia sido clara, direta e transformadora. No dia seguinte, às 10 horas da manhã em ponto, seu Félix voltou. Dessa vez não vinha sozinho. O acompanhava um homem mais jovem, de uns 40 anos, com pasta de couro e roupa formal. Seu contador. Também vinha uma mulher de uns 35 anos com tablet e expressão profissional. Sua engenheira de frota. Os três vendedores estavam esperando na entrada. Haviam chegado 1 hora antes. Tinham preparado tudo meticulosamente. Café fresco, as pastas perfeitamente organizadas, os contratos revisados 3 vezes. E algo mais havia mudado. Bom dia, seu Félix, cumprimentou Lucas com respeito genuíno, sem rastro de condescendência. É uma honra tê-lo aqui de novo. Por favor, entrem. Está tudo preparado. Seu Félix observou seus rostos. Viu algo diferente. Uma humildade real, não fingida. Respeito que nascia do entendimento, não do medo. Bom dia, rapazes, respondeu com um pequeno sorriso. Apresento a engenheira Marcela Ibarra e o contador Rubens Guzmão. Eles vão fechar os detalhes técnicos e financeiros. Durante as 2 horas seguintes, trabalharam juntos. Javier explicou cada especificação com paciência. Lucas preparou os contratos com atenção obsessiva aos detalhes. Heitor coordenou os prazos de entrega e a logística com os fornecedores. Não estavam tentando se vender, estavam servindo o cliente. Quando finalmente assinaram o último documento, seu Félix se levantou e apertou a mão de cada um. Bom trabalho, disse. Isso é o que deveria ter acontecido ontem. Mas fico feliz que tenha acontecido hoje. Significa que vocês realmente aprenderam alguma coisa. Villamil apareceu com uma garrafa de champanhe para celebrar a venda. Mas seu Félix recusou gentilmente. Guardem isso para outra ocasião, disse. Eu celebro com café simples, como sempre. Despediu-se de todos e caminhou para a saída. Dessa vez, os 3 vendedores o acompanharam até sua velha caminhonete com respeito verdadeiro. Viram-no ir embora, o motor tossindo, a lataria enferrujada brilhando sob o sol. É o homem mais rico que já conheci, disse Lucas em voz baixa. E o mais humilde. Isso é porque ele entende algo que precisamos de uma humilhação para aprender, acrescentou Heitor. Que o valor verdadeiro de uma pessoa não tem nada a ver com o que ela veste ou dirige. Javier olhou para seus 2 colegas. A partir de hoje, cada cliente que entrar por aquela porta vai receber o mesmo tratamento. Não porque pode ser rico, mas porque é um ser humano que merece respeito. Combinado? Os 3 bateram as mãos num pacto silencioso. 3 meses depois, Lucas atendeu um jovem com roupa de trabalho manchada de graxa, que perguntou sobre financiamento de caminhões. Serviu café, tratou com respeito absoluto, explicou cada opção disponível. O rapaz não comprou naquele dia, mas voltou 2 semanas depois com o pai, um empresário de transporte que acabou comprando 4 unidades. Heitor parou de julgar. Simplesmente parou. Cada pessoa que entrava recebia a mesma atenção profissional e calorosa, independente da aparência. Javier se tornou o melhor gerente de vendas da região, não por vender mais, mas por formar melhor sua equipe. A lição de seu Félix Navarro virou a história que contava para cada vendedor novo. E seu Félix continuou dirigindo sua velha caminhonete, visitando seus caminhões na oficina, morando em sua casa pequena e tratando todos com a mesma dignidade, porque havia aprendido há muito tempo que a riqueza verdadeira não se mede pelo que você tem, mas por quem você é quando ninguém está olhando. Histórias como a de seu Félix nos lembram que respeito vale mais que qualquer riqueza. Se essa história te tocou, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ser lembrado disso. E me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Fico feliz em saber até onde essas histórias chegam.